Hello, pessoal do sétimo ano. Vamos aí começar a nossa revisão, né, para a prova. Acontece na próxima semana. A segunda avaliação de vocês, ela vai contar com os conteúdos do capítulo 4. E são exatamente esses conteúdos que eu vou passar aqui agora. Eu vou passar de uma forma bem mais breve, porque foram assuntos que eu tratei durante todo o mês, tá certo? Então, se tiver alguma dúvida, vocês deixam anotados e a gente tira lá no nosso encontro online, certo? Eu vou começar pelo vocabulary, né? Que é o vocabulário. Dessa vez, a gente estudou sobre os esportes. Como a gente já falou sobre todos esses esportes, eu vou falar deles de uma forma bem mais rápida, certo? Então, vocês precisam saber só como escreve, como que fala cada esporte desse, principalmente quais são os esportes, né? A gente tem aí, ó, beisebol, basquetebol, boxing, canoeing, car racing, cycling, futebol, handball, judo, mais alguns, karate, motorcycling, running, soccer. Atenção para soccer, tá certo? Porque soccer é uma maneira americana, o inglês americano de falar futebol. E futebol é o inglês britânico, né? Então é bom estar sempre atento. Depois de soccer nós temos surfing, swimming, tênis, voleibol e weightlifting, certo? Então esses são os esportes que nós estudamos nessa unidade. Então é só praticar, certo? Facinho. Aí, em relação aos esportes, eu queria que vocês atentassem, né, que eu já falei para vocês algumas vezes, que nós usamos geralmente 3 verbos para nos referirmos aos esportes, né, que são os verbos play, do e go. Mas qual que é a diferença, teacher, entre play, do e go? O livro de vocês mesmo já responde, diz assim, ó, we use different verbs to talk about sports. Nós usamos verbos diferentes para falar de esportes. Aí olha o play. Play is used with team sports with a ball, for example, play volleyball. Ou seja, play é usado para esportes, né, separados por times e que usem bola. Aí ele tem o exemplo do play volleyball, né, que é jogar voleibol. Do is used with sport that don't need equipment, for example, do yoga. Então, o verbo do é usado para esportes que não precisam de equipamento, eu sempre falo. Usamos apenas o nosso corpo para praticar esse esporte. Um exemplo perfeito é o yoga, né? Do yoga. E go is often used with sports that end with ing, for example, go swimming. Go, então, é usado para esportes que têm a terminação, que tem o sufixo ing. E aí ele dá o exemplo de go swimming. E logo em cima desses balões, nós também temos alguns exemplos, né? Ó, I do karate. Karate é um esporte que não tem equipamento, é uma luta corporal, né? My friends play handball ou handball. Precisa de bola para jogar e é com times. E I go running with my father. Running é correr, né? Corrida, mas termina com ing, então a gente usa go, certo? Então é só se atentar aí aos usos dos verbos. Depois, nós passamos para o telling the time, que é o quê? Falar as horas. E aí, o que é importante para a gente saber falar as horas em inglês? Primeiro, saber os números, né? Então, aí, quem ainda tem dúvida em falar os números cardinais, né? 1, 2, 3, que em inglês é 1, 2, 3, 4, 5. Pelo menos até o 60, vocês têm que saber para poder saber as horas, tá certo? Peguei novamente aquele exemplo. Tem como falar as horas falando os números normais, mas tem um jeitinho diferente de falar as horas. Como assim? A gente começa com it's 2 o'clock. Sempre tem como colocar o it's na frente, certo? Que significa é. Então, ó, it's 2 o'clock são 2 horas em ponto. Então, sempre quando tiver horas em ponto, a gente coloca o'clock. Depois tem, ó, it's 3:05, que é 3 e 5. Esse ou que fica aí no meio é porque temos o zero no meio das duas, da hora e dos minutos, né? Então, sempre quando tiver do 1 minuto até o 9 minutos, tem que colocar o ou na frente, tá certo? Para os minutos quando são unidades. Então, 3:05, porque tem o zero. Quando tem 4:15, né? 15 minutos, a gente pode falar is 4:15, né? 4:15. Ou a gente pode falar is a quarter after 4. Que significa que já se passaram 15 minutos das 4 horas, certo? 6:30, ó, is 6:30. 6:30, mas se a gente falar que é 6:30, is half after 6, tá certo? E é o quê? Já se passaram meia hora, né? 30 minutos das 6 horas. Eu tô falando só after porque eu vou considerar o inglês americano, tá certo? Se nós fôssemos usar o inglês britânico, era só substituir o after pelo past, tá? Tem aí 2 jeitos.
8h45, aí tem is 8:45, né, que é 8h45, mas a gente às vezes fala que falta 15 minutos para as 9, não é? Quando tem 8h45, falta 15 para as 9. Como falar que falta 15 minutos para a próxima hora? Aí a gente fala is a quarter to 9. Perceba que quando faltam 15, é sempre quarter, né? Ó, 4h15, is a quarter after 4. Já se passaram 15 minutos das 4 horas. Agora tá faltando 15 minutos para acabar as 8 horas, né? Para começar às 9 horas. Então, is a quarter, novamente 15, mas agora é para as 9, né? Porque a gente fala o próximo horário. Então, to 9. E aí a gente tem, ó, 10h50 is 10:50, 10h50, mas sempre que a gente fala, quando falta 10 minutos, a gente fala, ó, falta 10 minutos para a próxima hora, né? Então, como falar isso? Is 10 to 11. Faltam 10 minutos para as 11 horas. E aí também ele traz para vocês como falar meio-dia, né? It's midday ou it's noon. E meia-noite, it's midnight, certo? Então, é só uma questão de prática também. E aí tem algumas dicas, né? Outros exemplos. In American English, we say. Aí tem 9 em 1, tá vendo? Os minutos estão em unidades, não estão em dezenas, então a gente usa o ou no meio. Então, it's 9:01. Always 1 after 9, porque já se passaram 1 minuto das 9 horas. Mas quando passa 1 minuto, a gente não usa geralmente, certo? É mais comum quando passam 15 minutos, que a gente fala is a quarter. Quando passa 30 minutos, is a half. E aí tem, ó, 9:15, is 9:15, ó, 15. Ou is a quarter after 9, porque eles passaram 15 minutos às 11 horas. E aí no British English é a mesma coisa, só muda que quando a gente usa after, no inglês americano, a gente usa past no inglês britânico. E eles também trazem informação bem importante em relação ao AM e PM, como eu já expliquei para vocês. As horas lá nos Estados Unidos, né, em inglês, elas não são contadas de 0 até 24, como a gente conta aqui no Brasil. Elas são contadas de 0 até 12, certo? Então, como identificar se a hora está falando da hora do dia ou da noite? Com esses símbolozinhos, AM ou PM. E por isso que aí tem, nós usamos AM para as horas entre meia-noite e meio-dia, ou seja, pela manhã, né? E PM para as horas entre meio-dia e meia-noite, ou seja, tarde e noite a gente usa PM, e manhã a gente usa AM. Então, também estejam atentos a isso aí, certo? Próximo assunto nosso foi os adverbs of frequency, que são o quê? Os advérbios de frequência. Então, qual é a função deles? Como está aí no quadro, indicam com que frequência determinada ação acontece. E aí o livro de vocês traz 6 advérbios de frequência. Existem muitos outros advérbios de frequência, tá certo? Mas o livro trouxe para vocês os mais importantes, vamos dizer assim, que são os mais usados. Então, aí, o que vocês precisam saber? O que eles significam, né? E qual é a porcentagem de frequência que ele quer dizer. Então, ó, número 1, always significa sempre. Então, você faz determinada ação 100%, né? Todas as vezes. Então, ó, I always do sports. Eu sempre faço esportes, pratico esportes. Número 2, usually significa usualmente, 90%. É uma coisa que você faz com muita frequência, mas não é sempre. Então, ó, you usually play soccer with your friends. Ou seja, vocês usualmente, né, geralmente, jogam futebol com seus amigos. Número 3, often ou frequently, que significa frequentemente ou com frequência, 60%. Ou seja, mais da metade das vezes, né? Uma frequência aí boa ainda. We often go surfing in the morning. Ou seja, nós frequentemente vamos surfar pela manhã. Sometimes, às vezes, 25%. Então, aí a tradução já nos diz tudo, né? Às vezes. Então, they sometimes go surfing. Eles às vezes vão surfar. Às vezes sim, às vezes não. Não é uma prioridade. Número 5. Rarely ou seldom, que é raramente, né? Raramente. Então, 5%. É uma coisa que acontece uma vez na vida, outra vez na morte. Então, I rarely play tennis. Eu raramente jogo tênis. E o número 6, never, nunca, 0%. Ou seja, é uma coisa que você não faz de jeito nenhum. Então, you never do judo. Você nunca pratica judô. É uma coisa que você não tem nenhuma aptidão e nem vontade de fazer. Então, é 0%. Certo? E nós finalizamos com o simple present. Lembrando que o simple present, a gente está vendo ainda, é bem inicial, tá certo? Por quê? Porque o livro de vocês, ele separa o simple present em 2 partes. Primeiro, como as pessoas do plural,
né? E a primeira pessoa do singular. E depois com a terceira pessoa do singular sozinha, certo? Então, nesse capítulo 4, ele traz o simple present apenas para os pronomes I, you, we, they. Sendo I o eu, né? A primeira pessoa do singular. E o we e they sendo as três pessoas do plural, certo? Então, essas regras, né? Que nem tem muita regra, na verdade, é usada apenas para essas pessoas. Diz assim. O simple present é o tempo verbal utilizado para indicar ações habituais e que ocorrem no presente. Quando o sujeito da frase for, na verdade, desculpa, eu digitei errado, mas for um dos pronomes I, you, we ou they, o verbo principal permanece da mesma forma do infinitivo. Veja o exemplo. O que seria o infinitivo, gente? Ó, pular, cantar, correr, né? A gente vai o quê? Só conjugar tirar o to. Então, ó, they, aqui um espacinho, e o verbo é to go, né? Que é ir, to school in the morning. A gente só tira essa partícula to aí completa. Então, they go to school in the morning. Então, o verbo ele fica da sua forma normal, vamos dizer assim. E para passar para a forma negativa, basta apenas nós colocarmos o verbo auxiliar do simple present, que é o don't. Nesse caso, o don't só é usado para essas pessoas, certo? Significa they don't go to school in the morning. Tá certo? Não temos as frases interrogativas, porque ela está no próximo capítulo. Então, a gente vai trabalhar com ela lá na próxima unidade, tá certo? Então, é um simple present bem basicão aí, para a gente começar a estudar esse tempo verbal, certo? Então, pessoal, é isso. Esses são os conteúdos para a prova. Percebam que são poucos, são bem simples, então dá para estudar, dá para praticar, dá para tirar uma boa nota nessa prova, tá certo? Deixo para vocês o livro na página 76 e 77, que é uma espécie de revisão aí do capítulo, revisão geral, de tudo que vocês já viram. E também tem a revisão na folha, que está sendo entregue lá na escola, tá certo? Então, quem não pegou ainda, por favor, fazer o favor de pegar. Ah, então eu vejo vocês no Encontro Online. Espero que vocês assistam esse vídeo, né? Pra gente poder debater lá no Encontro Online. Um beijo e bye, bye.